obrigada. Eu vou fazer um caixinha pra comprar um óculos novo. Ai, ai. Vamos lá, então. Vamos aquecer aqui mais uma live. Maristela, seja muito bem-vinda. Vamos... Hoje a live, gente, hoje a live tá incrível. É uma live para transformar vidas, para mudar qualquer realidade. Tudo que vocês vão aprender aqui vai transformar a vida de vocês e muito. Vamos compartilhar aqui para algumas pessoas no direct. Hoje a live está incrível, incrível, incrível. Vamos falar sobre o poder do Ho'oponopono. Vamos falar sobre o poder do Ho'oponopono hoje. Oi, Dani, Jusemar. Oi, Marili, sejam muito bem-vindas. Então, hoje nós vamos falar sobre o Ho'oponopono. O que é Ho'oponopono, né, gente? Ho'oponopono e constelação familiar. O que essas duas ferramentas podem nos ajudar na nossa transformação pessoal, relacional, profissional e financeira. Olha, fica comigo até o final dessa live que tem coisa boa para você aí. Então vamos lá, para quem não me conhece, sou Jaqueline Moraes, sou consteladora familiar e também mentora sistêmica, trabalho com as constelações para ajudar as pessoas a expandir suas vidas, suas consciências, principalmente na parte profissional e financeira. Vamos para o sucesso? Todos nós juntos. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Oi, Emerson, seja bem-vindo. A live de hoje está incrível, incrível. Não quero que vocês percam nada, nada, nada. Tem muita informação aqui que, se você colocar em prática, vai transformar a sua vida. Se você tá com problema no casamento, vai se curar. Se você tá com problema na carreira, vai abrir os seus caminhos. Se você não tá conseguindo vender, a partir de agora vai começar a vender. Se você colocar em prática o que eu vou te ensinar nessa aula, você vai ter a sua vida transformada. Quase dá água pro vinho aí, entendeu? É um milagre mesmo. Não se explica, mas aplique a ferramenta porque funciona. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Alguém aqui conhece o Ho'oponopono? Sabe o que é Ho'oponopono? Deixa eu ver como é que tá o nível de consciência de vocês aqui. Sabe o que é? Já praticou? Nunca ouviu falar? Escreve aqui pra mim nos comentários. Alguém aí já faz prática do Ho'oponopono? Oi, Thaís, seja bem-vinda, querida. Escreve aqui pra mim se já faz, nunca fez. Mais ou menos, né, Fábio? Já ouvi falar, conheço sim, pratico sempre. Ei, Patrícia, muito bem. A Marili conhece. Tudo bem, Thaís? Então vamos lá. Deixa eu falar para vocês rapidamente assim como que o Ho'oponopono entrou na minha vida. Faz tempo que não faz a prática. Vamos fazer que é maravilhoso. Principalmente para prosperidade financeira aí, gente, ó, abre os caminhos, tá? Em 2016, eu comecei o meu processo de autotransformação. E aí, eu nessa época dava aula de Pilates e fui fazer uma formação em microfisioterapia. E aí eu tava lá, e quando a gente vai fazer esses cursos de cura, a gente passa mal lá dentro do curso mesmo, faz parte, é limpeza, é cura, e vai acontecendo as curas durante a formação.
E aí eu estava lá aprendendo sobre microfisioterapia, fazendo os movimentos da micro e de repente eu comecei a passar mal. Começou a me dar uma angústia, uma ansiedade, uma dor no peito. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu tô passando mal, não sei o que é isso que eu tô sentindo. Meu coração começou a acelerar, começou a formigar as minhas mãos e eu pensei que eu tava tendo de verdade, eu pensei que eu estava tendo um infarto. E aí uma colega que trabalhava com florais, inclusive, né? Os florais são os meus amigos eternos, tá aqui. Uma colega me deu um pouquinho de floral Rescue, que é um floralzinho emergencial para quando você tá tendo essas crises assim. E aí ela começou a falar assim, já que eu vou fazer o Ho'oponopono pra você. Aí eu falei, que é esse trem aí de Ho'oponopono? Aí ela começou, Divino Criador, limpa em mim o que está causando essa dor na Jaqueline. E começou, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Essa pessoa, ela estava sentada do meu lado e nós estávamos fazendo as atividades juntas, né? Então, primeira coisa, nada e nem ninguém que chega na nossa vida é por acaso, é porque a gente tem uma ressonância com aquela pessoa. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Então, nada é por acaso, gente. Nós estamos numa grande teia energética e nós atraímos situações para nossa vida. Nós atraímos situações, pessoas, tudo de acordo com as nossas memórias, de acordo com a nossa assinatura energética. Então, eu atraí aquela pessoa e aquela pessoa, de certa forma, se conectou comigo. E aí, ela começou a fazer o Ho'oponopono e me deu o floral e eu senti que eu fui começando a ficar, assim, melhor. E aí, eu falei pra ela, o que é esse negócio de Ho'oponopono aí? Dela, então, é que tanto o Ho'oponopono quanto a constelação familiar ajuda a reequilibrar aquilo que está em desordem dentro de nós. E aí, eu falei assim, nossa, que interessante, eu vou estudar sobre isso, então, né, constelação familiar e Ho'oponopono. Eu nunca tinha ouvido falar dessas ferramentas, gente. Pra mim era, assim, coisa de outro mundo, né, eu vim da fisioterapia, aquela coisa de que tem que pegar a mão, fazer alongamento. Então, Ho'oponopono e constelação, para mim, era uma linguagem extraterrestre. Eu não sabia o que era aquilo, eu era totalmente leiga no assunto. Só que daí eu cheguei em casa e fui estudar sobre Ho'oponopono, sobre constelação. E daí eu falei assim, meu Deus, mas isso faz muito sentido. Tudo isso que está escrito faz muito sentido. Um dos meus livros bem antiguinhos é esse daqui, ó, gente, que eu super indico. Tem umas atividades que você pode fazer, ó, Ho'oponopono e constelação familiar. Tem exercícios aqui que dá para fazer, que ele ensina a gente a fazer. Então, eu comecei nessa época a fazer a prática do Ho'oponopono. Bom, tanto o Ho'oponopono quanto a constelação, essas ferramentas, elas trazem de volta o nosso reequilíbrio. O que é isso? Quando estamos no nosso lugar certo, não olhando nem para o passado e nem para o futuro, estamos aqui no presente. Então, nós encontramos a paz, encontramos o equilíbrio. Quando nós ficamos presos às memórias, então vem o caos, vem o desequilíbrio. Por isso que a gente tem sintoma, por isso que a gente entra em pé de guerra com as pessoas, por isso que a vida trava, por isso que aparecem doenças. Quando nós estamos num estado de presença, nós estamos conectados com a nossa fonte criadora. O que é a fonte criadora? É a nossa parte mais divina, o Criador. Quando estamos neste estado de presença, então neste lugar nós encontramos a paz. Quando nós estamos presos no passado, isso é ego, isso é sofrimento, e todo ego e todo sofrimento gera caos.
Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Então, quando a nossa alma ela tá presa em coisas do passado, o corpo vai dizer, tem alguma coisa errada aí. Você deveria estar aqui, no presente, no estado de presença, cocriando a tua vida, cocriando uma vida incrível junto com o teu Criador, com o teu eu superior. Mas se uma parte sua fica presa lá no passado, tentando resolver coisas que já passou, já foi, ou a mente muito projetada no futuro, vai ter caos, vai ter problema, vai ter trava, vai ter paralisações. Então, da onde que vem o caos? Porque se a gente parar para olhar na nossa realidade, o mundo, a maior parte do mundo hoje é doente, né? Pessoas com problemas financeiros, problemas emocionais, doenças físicas, doenças espirituais, não é verdade? Da onde que então começou a surgir esse caos? Já vou falar mais sobre o Ho'oponopono. Ó, vamos voltar um pouquinho lá nas nossas origens. Essa live é Ho'oponopono, liberação ancestral. Voltando um pouquinho lá nas nossas origens, deixa eu pegar os bonequinhos mais ancestrais aqui, ó. Esses aqui são os bonequinhos de constelação, para quem não sabe, constelação familiar. Esses dias uma pessoa perguntou, o que é isso, já que é um vidro de perfume, você tá vendendo? Não, gente, são os bonequinhos de constelação, eu uso para constelar, fazer sessão de constelação com os meus clientes. Então aqui, ó, gente, ancestralidade. Tanto para a constelação familiar quanto para o Ho'oponopono, nós somos divinos, somos fonte, somos co-criadores, somos filhos de Deus. Algumas religiões também pregam isso, né? Então, os nossos ancestrais, os primeiros habitantes aqui, os nossos ancestrais, eles tinham profunda ligação com Deus. Se a gente for olhar na história da Bíblia, Moisés, Abraão, né? Todo mundo tinha uma forte ligação. Deus falava direto lá com os nossos ancestrais. Só que, o que começa a acontecer nessa história? Começa a surgir um negocinho chamado ego. Briga, discórdia, traição, sofrimento, luta, guerra, ódio, mágoa, raiva. Essas energias foram nos afastando da fonte criadora. Vocês estão comigo, gente? Vamos entender aqui, se nós somos filhos do Criador, o Criador é abundância, o Criador é amor, o Criador é saúde em abundância. Por que a pessoa não está acessando tudo isso? Porque ela está em desequilíbrio com essa fonte. Estão entendendo? Só que esse desequilíbrio começou aonde? Aqui atrás. Com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. E aí a próxima geração só vem e repete a mesma historinha. Então, por exemplo, houve-se aqui uma separação, por exemplo, o homem e a mulher, discórdia, briga, traição. Aí a pessoa começa a ter problema aqui nas relações. Tanto a constelação quanto o Ho'oponopono vai trabalhar em primeiro lugar relação. Então, começa-se lá a discórdia entre o homem e a mulher. Inveja um do outro. Depois, os irmãos, né, os filhos, isso é até bíblico. Né? Não tem lá um irmão que matou o outro por inveja? Não é a Jaqueline que está falando. Isso são histórias que vão passando de geração em geração. Então, é inveja.
o controle, o egoísmo começou a surgir. E o amor foi ficando distante, ó. E quanto mais distante esse amor, mais caos, mais problema, mais discórdia, mais doença e mais pobreza. Anota aí o que eu vou falar. A pobreza, gente, é falta de amor. A pobreza é desconexão sua com a fonte criadora, aquele que te criou. Não existe pobreza aquele que está conectado com Deus. E quando eu digo conexão, é aqui, é coisa de espírito, não é mental. Porque às vezes você está orando, mas lá dentro de você, você está julgando você, está julgando teu marido, está julgando as pessoas ao seu redor. Isso não é amor. Então, o caos começou a surgir aqui, lá com os nossos antepassados. Então, isso foi desconectando as próximas gerações de Deus, a fonte. Por isso que começou a surgir o caos, o desequilíbrio. Tá fazendo sentido? Aí, beleza. Agora, o que é o Ho'oponopono, então? Vamos entender o que o Ho'oponopono faz. Ho'oponopono, que é uma prática havaiana feita pelos antigos Kahuna, lá no Havaí. Uma prática de cura espiritual. Uma prática meditativa e de cura espiritual. Então, os antigos Kahuna, eles entendiam assim, que se a pessoa está doente, está com crise, está com problemas relacionais, pobreza, escassez, é porque ela está longe da fonte, aquilo que eu estava falando antes. Então, eles se voltam de novo para a fonte criadora e eles pedem para a fonte criadora limpar neles o que está causando o caos, o que está causando o desequilíbrio, a desordem, a pobreza. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Para vocês? Então, esses antigos xamãs, os Kahuna, eles falavam assim, se isso daqui tá doente, é porque nós estamos longe do Criador, longe daquele que nos criou. E eles já entendiam que muitas vezes isso era causado pelos ancestrais. Não tem, às vezes, você tá fazendo tudo certinho, você tá em paz, e aí, de repente, a tua vida não anda. O que é isso? É uma praga? É uma maldição? São as memórias que muitas vezes os nossos ancestrais causaram dano a outras pessoas. Muitos dos nossos ancestrais mataram, excluíram, eram egoístas. E essas memórias, elas são herdadas, é passado de geração em geração. Então, às vezes você tá aqui, e aí, de repente, você tá fazendo tudo certinho, bonitinho, e por que a tua vida não tá andando? Por que a tua vida tá travada? Você tem que fazer uma liberação dessas memórias ancestrais. E pedir pro Divino Criador limpar. E muitas vezes a gente vem para curar o nosso sistema, gente. A gente vem para curar também uma parte do nosso sistema familiar que roubou, que matou. Tanto que Jesus, falava assim, Pai, perdoe-os, pois não sabeis o que estão fazendo. Então, Jesus já sabia, que muito daqueles que estavam atacando eles só estavam repetindo um padrão daquilo de forma inconsciente. Porque estavam longe da fonte, longe de Deus. Porque se eu estou longe de Deus, eu crio problema, caos, briga, luta, guerra. Se eu estou em equilíbrio com Deus, eu sou amor. Então, por isso que Jesus falou, perdoe-os, porque não sabeis o que estão fazendo. É de forma totalmente inconsciente.
Então, para os kahunas, eles entendiam que se a vida ali na comunidade estava tendo um caos, era porque eles estavam longe da fonte. Então, eles faziam um ritual. Tem 2 rituais, tá, gente? Um deles a gente se identifica muito com a constelação familiar. Os kahunas eram xamãs. A constelação familiar também vem do xamanismo, para quem não sabe. Para quem não sabe, xamã, gente, é um curador. O xamã é aquele que cura, que traz para a consciência a cura através do espírito. Tá? Isso é o xamã. É um curador espiritual. Hoje, algumas pessoas são consteladores, tarólogos, pastores, padres, médicos, médium. Naquela época eram os xamãs. Entenderam? É que a palavra às vezes soa meio xamã. O que é isso? Xamã é curador, tá? Cura através do espírito. Então, os kahunas, o que eles faziam? Quando tinha alguém doente na família, uma criança doente, por exemplo, eles colocavam aquela criança lá no centro. Então, isso era feito na família. Então, tinha um xamã, que era o curador, trazia o pai, trazia a mãe, trazia a criança, ó. E aí fazia-se um ritual aqui, ó, de cura. Eles ficavam observando essa criança para sentir no corpo, para sentir o que estava causando aquele desequilíbrio nessa criança. Então eles começavam a sentir, intuir, perceber, acessar memórias. E aí, através do xamã, fazia-se o ritual da cura. Então, essa família, esse sistema, invocava a divina consciência, né? O Espírito Santo, Deus, a fonte. E eles começavam a falar o ritual. Querido Deus, Criador, fonte, Espírito, limpa em nós o que está causando doença nessa criança. Se nós ou os nossos ancestrais, né? Porque daí tem... lembra que eu falei? Questão com ancestralidade. Muito dos caos vem dos ancestrais. Se eu ou a minha família, parentes ou ancestrais, lhe causamos algum dano, nós pedimos o seu perdão. Então, é como se o xamã, o líder, né, o curador, ele é o canal dessa ligação para a cura desse sistema. Isso para criança, mas poderia ser uma carreira profissional. Trazia lá a informação da carreira profissional, porque que a pessoa não está tendo sucesso na carreira. Fazia-se o ritual de forma presencial na casa das pessoas. Era assim que era feito. A constelação, gente, ela começou assim também. Unia-se um grupo de pessoas da família, fazia-se esse ritual de cura. Porém, o que aconteceu? A partir daqui foram se formando líderes, né? E a partir dessa liderança virou uma ferramenta de autoajuda, de autocura. E aí começou a ter os facilitadores, que na verdade são curandeiros, né? Então, os curandeiros, constelador familiar, terapeuta integrativo, o que eles estão fazendo? Eles estão sendo um canal de cura para este movimento, através do espírito. A constelação ela é feita, um movimento através do espírito. A cura é feita pelo espírito. Então, lá, antigamente, já se fazia esses movimentos aqui, ó, de cura. Então, se a pessoa estava tendo problema, né, na carreira, na caça, se sentia impotente, eles iam fazer um trabalho de limpeza e reconexão com a fonte para que a pessoa se voltasse para o sucesso, para a vida, para a abundância, para a plenitude.
Então, Ho'oponopono significa corrigir um erro ou tornar certo. É trazer a ordem divina. Anota isso, olha que bonito. Ho'oponopono é trazer de volta a ordem divina. Como filhos do Criadores, como filho da fonte, nós já somos amor, abundância, alegria, saúde. Se isso não está acontecendo na sua vida, é porque você está desconectado da fonte. O Ho'oponopono, a constelação, vai trazer você para o teu lugar original. E nesse lugar a vida é leve, nesse lugar a vida é abundante, nesse lugar a vida ela é feliz. Estão entendendo, gente? Então, uma das práticas de fazer o Ho'oponopono é assim, com integrantes, que hoje, ao meu ver, é basicamente o que a constelação faz. Então, você pode fazer uma constelação. Se você quiser trazer ordem para sua vida, para sua carreira, para suas finanças, para sua empresa, para suas relações, você pode constelar, tá? E fico à disposição para quem quiser constelar comigo. A gente vai olhar para toda essa parte sistêmica e desbloquear, limpar e reintegrar você à fonte, tá? Agora, qual é uma outra forma que você pode fazer o Ho'oponopono, que que você não precisa de um xamã para te ajudar, não precisa de um constelador, que você pode fazer, né? Porque o constelador, o xamã, enfim, ele já passou pelos processos de cura, de transformação, né, de autoconhecimento, então ele tem facilidade para conduzir, ele recebe aquela informação do espírito e ajuda a pessoa, ele tem facilidade. Agora, se você quiser começar sozinho, né, não indo buscar uma ajuda através da constelação, você pode fazer como? Você pode fazer, ó, através do mantra do Ho'oponopono. Então, o mantra é assim, a gente faz 108 repetições das 4 palavras de cura, que é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, quando a gente fala assim, eu sinto muito, vamos pensar numa situação bem comum. Por exemplo, você está com um problema no seu casamento, por exemplo. E aí você começa a brigar, vocês como casal não estão conseguindo se desenvolver, não estão conseguindo cuidar da casa. Você pode fazer um Ho'oponopono para curar a sua relação. A gente não faz o Ho'oponopono pro outro, a gente faz pra gente. Por quê? Lembra, tudo começou lá na ancestralidade. Se os seus ancestrais tiveram brigas, discórdia, assassinato, né, muito comum, e você herda essa memória desse assassino, desse narcisista, ou da assassina, do narcisista, mas você vem ser diferente, você vem curar. E aí, de repente, você atrai uma pessoa que começa a se comportar com você como esse ancestral se comportava com as mulheres daquela época. Briga, discórdia, manipulação, submissão, estupro. Tá entendendo? E aí você não entende porque você atrai relacionamentos ruins para sua vida. Então, para curar as suas relações, para você não atrair mais uma pessoa narcisista, para você não atrair mais um relacionamento ruim na sua vida, você faz o Ho'oponopono. Poderia ser uma carreira profissional. Então, por exemplo, você e a sua carreira. Nada dá certo, nada funciona. Você sente que existe uma trava, você sente que o sucesso lhe custa a surgir.
Quantos dos antepassados tiveram que apanhar, que deixar suas famílias por causa do trabalho, foram escravizados, e aí de repente você olha para um trabalho e acha que é muito difícil, que é muito duro, que tem que ser com luta, e você não consegue fluir da abundância daquele trabalho porque os seus ancestrais sofreram demais. Foram escravizados, foram humilhados, decapitados. Entenderam? Então, você vem olhar para sua carreira e você vai fazer o Ho'oponopono para limpar essas memórias que você herdou dos seus ancestrais que estão travando o teu sucesso profissional. Estão entendendo? Eu entendi que o dinheiro para mim significa sacrifício. E cada vez que quero lembrar alguma coisa boa que o dinheiro trouxe para mim, a maioria das vezes fiz coisas que não queria para largar ou ter algo. É Mari, né? Maria. Isso, Maria? Então, Maria, ó, todo caos começa aqui, lá na ancestralidade, lembra? Então, se algum antepassado teve problema com o dinheiro, por exemplo, foi roubado, ou se sacrificou demais pelo dinheiro, então é como se esse dinheiro fosse sujo. É como se o dinheiro tivesse que ser sacrificado, né? Então, para muitos dos ancestrais, o dinheiro se tornou maldito, porque a pessoa perdeu a vida por causa do dinheiro. Então, você tem que trazer o dinheiro na sua consciência. O Ho'oponopono dá para fazer para dinheiro também. Oi, Carlinha, seja bem-vinda. Então, o que você vai fazer para quebrar a maldição do dinheiro, de que dinheiro é sujo? Eu sou da Venezuela. Ai, que legal, seja bem-vinda, Maria. Então, olha só, às vezes a gente só tá repetindo o padrão dos nossos ancestrais. Se foi difícil para alguém aqui, se foi sacrifício, se foi sujo, aí essa memória ancestral vem para as próximas gerações. Se não quebrar essa maldição, se não quebrar esse ciclo, se não limpar essas memórias, fica preso em você e você repete de forma inconsciente pobreza, escassez, falta, desordem, briga. Tem gente que muitas vezes perde o casamento porque começa a brigar por causa de dinheiro. Então, tem que vir aqui, ó, trazer o dinheiro no campo e fazer a limpeza. Ou fazer uma constelação para se colocar em equilíbrio com a energia do dinheiro. Para se colocar em equilíbrio com a energia do trabalho. Porque o caos começou aqui. Entenderam? Como que faz, então, se você quiser começar a fazer isso sozinha? Ah, Jaque, nossa, eu quero começar a fazer, então, essa limpeza aí. Me ajuda. Então, como que você pode fazer? De uma forma simples, meditativa, você pode usar o Ho'oponopono. Se você não quiser vir fazer uma constelação. Tem uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, gente. Quando a gente começa a fazer o processo de limpeza, algumas pessoas pode ser que aconteça com algumas pessoas, tipo, das coisas começar a piorar. E você achar, meu Deus, comecei a fazer a limpeza, piorou. Isso acontece, gente, porque assim, imagine que você vai limpar a sua casa. Você vai limpar a sua casa. Como que você vai limpar embaixo do tapete, embaixo da cama, embaixo do guarda-roupa? Você não tem que tirar tudo fora do lugar?
E quando você não tá fazendo uma faxina, você já não aproveita e já fala, nossa, isso daqui já tá velho, vou jogar fora, essa roupa eu não uso mais, esse sapato só tá entulhando. Não acontece assim? O nosso exterior só reflete o nosso interior. Se a tua casa é uma bagunça, se as tuas gavetas é tudo bagunçada, lá dentro de você tá assim também. Lá dentro de você também tá tudo sujo, bagunçado, desorganizado. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Então, é normal quando a gente começa um processo de limpeza e de cura espiritual para acessar alegria, abundância, felicidade, prosperidade, é normal que no começo, às vezes, a gente tenha catarse. Catarse é isso, eu vou jogar tudo pro alto para depois limpar. Jogar fora aquilo que não presta para depois ficar só aquilo que é bom. Entenderam? Então, às vezes, quando a gente está fazendo um processo de limpeza com o Ho'oponopono ou constelação, às vezes pode acontecer isso, tá? É normal. Por isso que é bom fazer com uma mentoria, um terapeuta, para ir te auxiliando nesse processo de catarse. Eu tive um processo de catarse em 2019 que eu quase enlouqueci. Mas na época o meu companheiro me ajudou. Meu amado me ajudou a passar pela catarse. Então, meus amores, vamos lá então entender assim. Se hoje, escreve aí, o que na tua vida você sente que tá travado hoje? É o profissional, é a saúde, é o dinheiro? Escreve aqui pra mim. O que hoje você sente que tá travado na sua vida? Escreve aí. O que você gostaria de melhorar na sua vida? Qual setor aí da sua vida você gostaria de melhorar? Escreve aí pra mim. Que eu vou ensinar você a fazer o Ho'oponopono. Dinheiro, profissional, financeiro, família. Eu vou ensinar vocês profissional e financeiro, dinheiro. Tá. Eu vou ensinar vocês aqui. Isso é poderoso, gente. Eu fiz só 7 dias e mudou totalmente a minha realidade. Claro que eu já venho trabalhando isso há muitos anos. Só que a forma como eu vou ensinar vocês é muito rápido o resultado, gente. É rápido. Mas você tem que fazer. Tem que fazer. Antes eu vou ensinar o jeito que é feito o Ho'oponopono para a maioria das pessoas. Esse jeito que é rápido de fazer fui eu que desenvolvi, tá? Que eu tive um insight numa meditação um dia e eu coloquei em prática e foi muito rápido. Mas o Ho'oponopono antigo, o Ho'oponopono antigo é assim. Tem uma oração, tá? Uma oração inicial que é feito assim, Divino Criador, profissional, né? Você vai sempre pedir a divina consciência de luz, tá, gente? O Criador, ou Deus, Espírito Santo, o que você acredita, você vai pedir. Porque é o Espírito que limpa as memórias em nós, não é nós, não é o nosso ego. Depois que fiz a sua consulta, já que foi muito bom, tudo se alinhando. E que bom. Obrigada, Ellie, pela confiança. Então, gente, assim, ó. Quando a gente vai fazer um processo de limpeza, não é a gente que limpa. Eu, no começo, quando eu era ignorante, eu achava que era eu que tava limpando, né? Ai, deixa eu vir aqui limpar minhas memórias. Aí ficava lá, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Nossa, fazia e não via resultado. Eu falava, mas gente, esse negócio não dá resultado. Aí eu ficava brava porque não dava resultado. Aí um dia que eu entendi, Jaqueline, não é você que limpa, Jaqueline. É o teu Deus, a tua fonte que limpa, Jaqueline. Então, você tem que pedir, você tem que fazer uma ligação com o teu Deus para que ele possa acessar e ajudar você a limpar.
Daí eu, nossa senhora, agora eu entendi. Eu achava que era eu que fazia, né, a limpeza. Então não é, entenderam? Quem limpa as memórias é a nossa fonte, o Criador, nosso Criador. Como você gosta de chamar o teu, eu gosto de chamar de centelha divina, minha parte divina em mim. Eu gosto de chamar assim. Aí, quando eu entendi isso, aí eu fui fazer o Ho'oponopono de uma forma a lá Jaqueline, que eu falei assim, então deixa eu chamar Deus aqui do meu jeito. E, gente, foi só 7 dias, destravou tudo. Ó, estão em 7 pessoas aqui, ó. Adoro a sincronicidade do universo. Ó, 7 pessoas aqui. Eu acabei de falar que em 7 dias destravou todas as áreas da minha vida. Vocês estão entendendo, gente? 7 dias e eu destravei. Então, eu vou te ensinar como eu fiz. Se você achar que faz sentido, você pode fazer também. Então, assim, isso daqui se chama japamala, ó. E aqui tem 108 bolinhas. Para prática, por que a gente faz 108? Porque o 108 é um ciclo que a gente limpa. Do 1, né? Então, tudo se inicia com o número 1. O número 0 é quando a gente cocria uma nova realidade. O número 8 é o Criador, a fonte. Olha lá, número 8. 8 pessoas. 8 é o símbolo de Deus. O infinito, não tem fim. Então, Deus é princípio, meio e fim. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Por isso, 8, número 8. O significado divino, princípio, começo, meio e fim. Infinito, começa em Deus e vai terminar em Deus. Então, a gente começa fazendo a petição, que é pedindo o princípio, o Criador, a fonte, Deus, eu superior, aquilo que você acredita como teu Criador supremo. Então, você segura a japamala assim, e aí você pede a presença do Espírito, pede a presença de Deus. Como que eu faço? Eu peço, Divino Criador, Divina Consciência de Luz que habita em mim. Divino Criador, Divina Consciência de Luz que habita em mim. Se você quiser anotar aí, fazer igual, eu faço dessa forma. Divino Criador, Divina Consciência de Luz que habita em mim. Divino Criador, Divina Consciência de Luz que habita em mim. Depois que eu chamei a Divina Consciência de Luz que habita em mim, eu vou falar para Deus o que está acontecendo. Deus, olha, vamos pegar um exemplo de vocês aqui. Sinto que a minha carreira profissional, minha vida financeira e familiar está travada. Eu peço a sua ajuda para limpar em mim o que está causando essa dificuldade, essa trava. Se eu, os meus parentes e ancestrais te ofendemos em algum momento, eu te peço perdão hoje. E aí você vem aqui. Então, primeiro é a invocação da Divina Consciência de Luz em você. Aí depois que você fez essa invocação, o que você vai fazer? Você vai pedir a luz violeta. Luz violeta. Pediu primeiro a presença de Deus. Depois que você pediu a presença de Deus, você vai pedir a presença da chama violeta. Eu peço neste momento a poderosa chama violeta para transmutar todas as memórias de escassez, sofrimento, dor
herdado da minha família, herdado dos meus ancestrais. Você vai pedir com a boca, assim, pede. Eu peço neste momento a presença da chama violeta para limpar em mim, para desprogramar, purificar toda a memória destrutiva de escassez herdado da minha família, dos meus ancestrais, da humanidade. Depois que você pediu 3 vezes, você imagina a chama violeta passando por você, no seu corpo. E aí, agora eu vou ensinar outro segredinho. Você vai trazer de forma específica. Se é dinheiro que você quer destravar na sua vida, você vai falar assim. Você vai imaginar o átomo. O que é o átomo? O átomo é uma centelha de luz, aquela centelha, um fóton de luz da sua concepção. Se você não sabe o que é um átomo, não tem problema, mas você vai falar, verbalizar, Divino Criador, através da chama violeta, limpa em mim toda forma, pensamento destrutiva de escassez e de problemas financeiros que eu herdei da minha família. Limpa do meu átomo da concepção. Fala assim: limpa do meu átomo da concepção toda a memória de escassez financeira herdado pelos meus pais, pelos meus ancestrais. Aí você vai entrar no Ho'oponopono, que é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Vamos lá, de novo. Você vai entrar numa posição de meditação, de preferência antes de dormir. Aí você vai invocar primeiro o teu Espírito Santo, Deus, aquilo que você acredita, a fonte, criadora. Depois que você fez isso, você vai chamar a chama violeta. Imagina a chama violeta passando pelo seu corpo, purificando todo o seu corpo. A chama violeta também te protege, porque é importante você fazer um campo de proteção espiritual antes desse ritual. É um pouquinho complexo, tá, gente? Mas faz que dá certo. Depois que você fez essa purificação com a chama violeta, aí você vai falar: Divino Criador, limpa do meu átomo da concepção toda forma pensamento destrutiva de escassez de dinheiro. Sinto muito, me perdoe, te amo e agradeço. Aí você vai fazer 108 vezes. Fez lá a primeira bolinha. Se você não tiver uma japamala, não tem problema. Faz no dedo, faz no palitinho, no caderno, tá? 108 vezes. Aí você vem aqui, segunda bolinha. Divino Criador, limpa em mim. Aí você pode falar também com a chama violeta, através da poderosa chama violeta, toda memória, todo pensamento destrutivo de escassez, de problemas com dinheiro. Sinto muito, me perdoe, te amo e agradeço. Vem aqui de novo. Divino Criador, limpa do meu átomo da concepção. Limpa do meu átomo da concepção, através da poderosa chama violeta, toda memória, toda forma, pensamento destrutiva de escassez de dinheiro. Se for carreira, você fala carreira profissional. Se for família, você fala tua família. Se for teu relacionamento amoroso, você fala relacionamento amoroso. Se for saúde, se tiver alguma doença, se for, sei lá, por exemplo, diabetes, limpa essa diabetes. Entenderam? Sinto muito, me perdoe, te amo e agradeço. Vai fazer 108 vezes. Fez lá 108 vezes.
Aí você vai purificar o teu campo com uma luz verde e uma luz dourada. No final, terminou? Respira, solta o ar e visualiza uma luz verde passando pelo teu corpo e uma luz dourada passando pelo seu corpo. Feito isso, o que você vai dizer? Agora eu agradeço pela oportunidade de limpar essas memórias. Respira, solta e vai dormir. Você vai perceber que no outro dia você vai sonhar, que na mesma noite você vai sonhar coisas às vezes estranhas. Você vai perceber que vai vir memórias e você vai saber que aquelas memórias são memórias que você está curando. Quando eu fiz, veio muitas memórias assim, mais ligadas aos meus relacionamentos amorosos. Assim, eu senti que liberou, que limpou. Então, aquilo, de certa forma, estava travando a minha carreira profissional, estava travando a minha questão financeira. Porque muitas vezes, por que a gente fala limpa em mim toda memória, toda forma, pensamento destrutiva de escassez? Porque não necessariamente o problema é com o dinheiro, não necessariamente o problema é na tua carreira. É como eu te disse, são memórias. Às vezes aconteceu os problemas lá com seus ancestrais, mas está refletindo em você. Por isso que você fala, toda forma, pensamento destrutiva de escassez herdado do pai, dos pais e dos ancestrais. Entenderam? Mas você precisa verbalizar, falar. Não tenha vergonha de falar, né? Porque Deus é Deus. A gente tem que falar com a boca, literalmente. Tá bom? Eu sei que é muita coisa pra falar numa live, né? Nem sei que horas são agora. Deixa eu ver quantos minutos já foram. Olha aí, já foi quase 1 hora. É muita coisa pra falar numa live só. Mas eu quero que vocês depois venham no meu direct e fale sobre suas dúvidas com relação ao exercício. Se você sentir de fazer uma constelação também, né? A gente pode fazer uma constelação para você se libertar desses padrões. Quem agendar uma constelação comigo vai ganhar de presente essa meditação em áudio, para ficar mais fácil para você fazer. Mas não precisa fazer japamala, comprar japamala. Eu vou te dar de presente o áudio com passo a passo de tudo isso daqui, ó, para você só colocar o fone e fazer com a tua voz atrás da minha voz. Mas é para quem marcar uma sessão de constelação, fechar. Se você fechar uma sessão de constelação familiar comigo, você ganha o áudio do Ho'oponopono, tá bom? Para você só colocar lá e fazer a meditação com passo a passo, direitinho, bem certinho. Beleza? Oi, Thaís, seja bem-vinda. Faça, Maria, faça sim, tá? Então é isso, é bastante coisa. Eu vou trazendo outras lives aqui pra gente ir seguindo em frente. Eu tenho a japamala verde, linda, e nunca usei. Vou ativá-la com essa meditação. É isso, Carlinha, vai lá, usa. Ah, outra coisa, deixa eu ensinar vocês assim, ó. Se de repente aconteceu uma situação, sei lá, você discutiu com o marido ou aconteceu qualquer coisinha, você não precisa esperar até de noite para você ir fazer a oração. Você pode fazer na hora. Se você se sentiu mal com uma pessoa, com alguma situação, você põe a mão no coração e você já pede: Divino Criador, limpa em mim essa situação com essa pessoa. O que está causando este problema? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu me coloco em paz com essa pessoa.
Quando você faz isso, você já vai sentir que libera. Às vezes a gente tá brigando por causa de nada, gente. Às vezes umas brigas que vêm assim do além, nada a ver. E principalmente com as pessoas que a gente gosta, às vezes é marido, filho. Pode fazer pros teus filhos também. Né? Limpa em mim, que nem esses dias meu filho passou mal. E aí ele tava brabo e querendo bater em mim. E eu falei assim, filho, respira e repete com a mamãe. Tudo está na perfeita ordem divina. Daí ele respirou. E nós falamos 3 vezes juntos. Tudo está na perfeita ordem divina. Tudo está na perfeita ordem divina. Tudo está na perfeita ordem divina. Sinto muito, me perdoe, te amo e agradeço. Gente, é muito sério isso que eu vou falar. Na mesma hora, no mesmo instante, aquilo que estava no meu filho, que eu nem sei o que era, gente, passou. E ele falou, mamãe, muito obrigada, mamãe. Vocês estão entendendo? A gente tem que usar o poder da espiritualidade para curar a nossa vida. E sim, são coisas, às vezes, corriqueiras do dia a dia. Você com teu filho, você com teu marido, você com teus clientes, você com o dinheiro, você com o seu trabalho. Se reconectem com a fonte. Não tem como você prosperar sem estar conectada com a tua verdadeira essência. Beleza, gente? Façam e, como eu falei, quem tiver dúvida me envia lá no direct. Quem quiser agendar uma constelação, me chama no direct. E quem agendar a constelação vai ganhar de presente o áudio da meditação do Ho'oponopono, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que esse conteúdo traga luz para sua consciência. Coloque em prática, porque conhecimento sem prática não funciona. Então, só funciona se você realmente praticar. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos terça-feira que vem. Gratidão. Obrigada, Fabi. Obrigada, Pati, por todos vocês. Carlinha. E quem mais passou por aqui? Vou deixar essa live. Vou deixar essa live salva para quem quiser voltar aqui depois para ver outra vez, enfim, compartilhar com outras pessoas, tá bom? Um beijo.